O programa Diálogos é um programa de entrevista que nós fazemos com os nossos clientes para trazer a experiência deles, para trazer um pouco da atividade que eles possuem, o que é que eles fazem no seu dia a dia, até para servir como experiência, ajuda, orientação para todos aqueles do mesmo segmento. Então, Adílio, para a gente começar o programa Diálogos, para a gente começar essa entrevista, então eu gostaria, por favor, que você se apresentasse e que você contasse um pouquinho da Flora Cosméticos para a gente. Obrigado, Adílio, por você estar aqui conosco, participando dessa entrevista. Então, para a gente começar, né, esse programa, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da tua atividade e também falasse um pouquinho da Flora Cosméticos. Ótimo dia. O ótimo dia é uma cultura que a gente tem na loja, né? De falar ótimo dia para todos os clientes, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. A Flora, eu estou há 3 anos na Flora, então eu tive um período que eu entrei na Flora, entrei e saí, e voltei agora. E nessa minha volta, né, os diretores me contrataram novamente. Eu estou 3 anos, a Flora é uma loja de cosméticos, né, localizada aqui em Itaquá. Nós temos 4 lojas. Então, temos uma loja, um Neném em Mauá agora, né? E o que eu faço, né? Eu sou gerente comercial, na parte comercial, então eu cuido de uma das lojas e tem um time aí mais ou menos aí de 20 pessoas, mais ou menos. Que legal, muito bom. E qual é o desafio seu no dia a dia? O nosso desafio no dia a dia, acho que de todos, né, pessoas, gestão de pessoas, metas, vendas, clientes. Esse é o desafio do dia a dia. Você está aí há 3 anos, né? Como é que você foi montando esse time? Como é que você tem feito a gestão desse grupo no dia a dia? A gente vem moldando na forma de treinamento, todos os dias, né? A gente tem um tempo que a gente deixa para esses colaboradores. Eu faço um bom dia. Como que funciona esse bom dia? Então, eu trago um vídeo motivacional. Nesse vídeo motivacional, a gente acaba passando para eles e perguntando, né? O que vocês entenderam? E aí cada um vai dando o seu entendimento e em cima desse entendimento a gente vai dando um posicionamento, uma direção. Então a gente ativa neles o quê? Uma percepção, uma motivação, um direcionamento. Então a gente fala muito também de gatilhos mentais. Então sempre eu trago um motivacional e um de ataque de venda. Então, sempre nesses vídeos a gente faz entre 11h30, mais ou menos, que chega as 2 turmas, né? Nossa loja é composta por 2 horários. Então, a gente acaba deixando ali uns 10, 15 minutinhos para a gente fazer esse bom dia. Perfeito. E que tipo de estratégias você costuma utilizar na abordagem com eles ou na gestão dessas pessoas? Você faz algum acompanhamento, alguma avaliação? Algum acompanhamento de desempenho, metas? Então, eu fiz um curso, né? Estou fazendo um curso que é a MBM School. Nesse curso a gente aprendeu a fazer o multipograma, né? Que é uma ferramenta fantástica que a gente acaba aplicando em todos eles e a gente mede o desempenho de cada um, né? Através do modifograma, do Quati também, é uma ferramenta muito boa de psicologia, a gente acaba implantando na empresa e trazendo resultado de satisfação. A equipe treinada é aquela equipe que você não vai ter problemas, né? Então, eu gosto muito trazer esses vídeos de reflexão de coaches, né? Que está aí na atividade, que estão dando palestra, tudo para eles ter um gatilho, né? Começar a estudar e ter essa parte diferencial para eles, né? Conhecimento. Fantástico. E o que você acha que um líder comercial hoje, como você, precisa ter de skills para que consiga ter sucesso na gestão do dia a dia?
eu acho que o treinamento, né, o estudo, eu acho que é o fundamental. Porque não adianta um líder que ele não estuda todos os dias constantemente. Como se você ter uma disciplina, não é nem foco, porque foco você perde. Motivação também. Agora, quando você tem disciplina, você consegue deixar isso constante. Então, nessa situação, eu incentivava eles a fazer o quê? Uma leitura, assistir podcasts de desenvolvimento. Então, assim, até a parte financeira, de dar estratégias para eles, como que eles estão fazendo com o dinheiro deles, essa parte. Legal. Então, o legal é que, assim, você tem um time, não é um time, como que eu vou te explicar? Eu tenho pessoas ali que elas olham para você diferente porque você dá atenção. Você faz por elas. E esse retorno é o retorno que a gente vê nas metas. Que a gente consegue atingir as metas e os objetivos. Que fantástico. E as características que você tem como líder que tem facilitado? Quais foram as características que você teve que desenvolver como líder para tocar a equipe? As características como líder que eu desenvolvi foi referente aos estudos, né? Então, assim, quanto mais informação a gente tem, mais fácil a gente vai ter para passar. Sim, eu digo pessoais. Minhas características pessoais? Isso. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito de resultado, né? Então, eu já começo por aí. Eu sou uma pessoa que eu me cobro. Tanto é que eu fiz 3 faculdades, eu tenho administração, marketing e eu tenho uma MBA em coaching e liderança executiva. Que fantástico, parabéns. Fora os outros cursos que eu fiz, assim, que não tem a graduação da licenciatura, mas... O estudo faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque com o estudo você acaba entendendo um pouco o seu colaborador, você acaba entrando em situações com ele que, se você não tem conhecimento, você acaba não acertando. Vai ser aquela história, ferro e fogo, né? E qual que é o seu estilo de liderança? Você é mais consensual, um pouco mais democrático, ou mais autoritário? Você acha que nessa sua posição, qual é o estilo de liderança mais assertivo? A minha liderança, ela é baseada nos conteúdos que eu passo. Como que funciona isso? Eu só vou cobrar do colaborador aquilo que eu ensinei. Aquilo que eu não ensinei, eu não vou cobrar. Então, assim, é baseado no aprendizado que eu passo. Então, eu vou te dar um exemplo bem assim. Teve uma vez que entrou uma colaboradora com a gente e ela chegou atrasada. E aí a subgerente falou, não, isso é inadmissível. Eu vou dar uma advertência nela e tal e tal. Eu falei, chama ela aqui, vamos conversar com ela. Tudo bem, o que está acontecendo? Ela foi, eu estou passando uma situação difícil com a minha filha, tal, vou precisar chegar uns minutinhos atrasado. Eu falei, não tem problema. Eu passo para o RH e a gente conversa. Isso é o quê? Você entendeu o colaborador. Agora, você imagina, se na primeira eu já dou uma advertência. Já dá uma advertência, né? Fica ruim. Fica ruim, porque eu não estou entendendo o cenário. Eu já estou sendo o quê? Aqueles líderes, sem você saber o que está acontecendo, você já toma a decisão. Então, a gente tem que o quê? Acolher o nosso colaborador. Que nem eu coloquei uma das pautas, assim, o colaborador está tão difícil de você ter hoje. Verdade. Então, para contratar, a gente vê aqui o RH, como que a gente fica. Vagas e vagas, não tem pessoas, as pessoas não querem trabalhar. Então, tá muito difícil a contratação. E o que você prioriza na contratação? O que eu priorizo? Eu priorizo na contratação? Força de vontade. Porque a venda, ela é técnica. Né? Foi igual na palestra aqui, que o senhor veio com a gente e falou, a venda é técnica. Então, assim, se a pessoa treinar, ela vira uma boa vendedora. Só que eu não consigo ensinar para ela educação. Então, o que acontece? Se eu tenho uma pessoa que só tem força de vontade, eu consigo ensinar, né, colocar ela nos meus parâmetros. Agora, se eu tenho uma pessoa que
sabe vender, mas não tem comportamento, é a velha história, né? O currículo, ele contrata e o comportamento demite. Fantástico, eu já li essa frase e acho ela muito interessante. Porque é isso mesmo, né? Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não tem atitude, comportamento, não adianta nada, né? E como é que você consegue detectar se a pessoa tem força de vontade? Algumas estratégias. Uma que eu uso bastante é a da caneta, que eu falei para você. Então, se você ali está falando para mim que você é uma boa vendedora, aí eu pergunto, você vende qualquer coisa para qualquer um? Vendo. Então é o seguinte, vende essa bique aqui que você conhece. Aí a pessoa vem com 1000 coisas assim. Se ela já desiste, já faz 2, 3 e desiste, ela não é uma pessoa, ela não vai servir. Por quê? Quando o cliente falar não para ela, o que ela vai fazer? Ah, obrigado. Vai virar as costas e não vai fazer mais nada. Ela vai travar. Entendeu? Entendi. Eu costumo dizer assim, eu sempre bato forte nessa parte com as meninas no qual sentido. Se a venda, ela descobrir a taxa de conversão, entendeu? Ela vai vender tudo para todo mundo. Por quê? Quando você coloca isso para dentro, a taxa de conversão de uma venda, recebi um não. Tudo bem, vamos conseguir. Não. Quantos não eu preciso receber para ganhar um sim? Verdade. E aí é onde eles não têm essa... a chave não vira. Por quê? Quantos não eu preciso receber para me conquistar um sim? Quando acontece isso, que a gente consegue liberar esse sim, que elas entendem esse segmento, elas começam a vender mais. Por quê? Hoje em dia, Walter, o que eu vejo nas meninas? Elas vão atender o cliente trata mal ou não está no momento dele, né? O que elas fazem? Elas já ficam, eu não vou conseguir, eu não vou vender. Já vai para o pessoal. Já leva para o coração, e já ainda está passando situações na vida, já fica assim, aquela situação amuada, já não vai mais atacar o cliente, assim, atender, dar aquela... E aí, quando eu coloco isso na cabeça delas, conversando com elas, para elas entenderem esse cenário, aí eu tenho só avião. É só alta performance. Por quê? Não, o próximo é sim. Não, o próximo é sim. Não, o próximo é sim. E aí elas vão e conseguem atingir a meta, conseguem resultados extraordinários. E como é que você consegue manter o controle das várias lojas, dos vendedores em cada loja? Como é que você faz isso? Não, eu sou só uma loja. Você é só uma loja. Entendi. Aí tem outros gerentes também. Outros gerentes. Então tá bom. Por isso que a gestão fica mais focada, né? Você está ali presencial. Se fosse nesse modelo, eu ia atuar diferente, né? Então eu até falei para a gente investir em treinamento, porque é o treinamento que traz o resultado. Com certeza. Eu sou prova disso, né? Se eu não defendesse isso... Não, realmente, como que você... É que nem um atleta. O atleta, ele chega nas Olimpíadas... eu tenho muita na minha mente, assim, ou aquele atleta... Não vou lembrar o nome agora, africano, de levantamento de peso. Ele ficou, acho que, 12 anos para ganhar a medalha de ouro dele, mas ele não desistiu. Né? Ele não desistiu. O Bolt também. Todo mundo quer virar um Bolt, mas ninguém quer treinar igual o Bolt. Igual ele, né? Isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Com o treinamento, a gente consegue chegar nos objetivos. Só que precisa do quê? A gente precisa investir. É tempo, é dinheiro, é tudo. Mas lá na frente você vai ter uma equipe de alta performance. Muito bom. E como é que você faz para equilibrar a questão da pressão da venda, da meta, com o ambiente de trabalho? Então, nessa parte, Walter, eu gosto de trabalhar muito com sonhos e objetivos. Por quê? Que nem eu falei no começo, né? A motivação, o foco, quando você não implanta sonhos na mente da pessoa, objetivos que ela consegue alcançar, ela desfoca. E aí ela tem uma constante, e nessa constante ela para.
Agora, quando você lembra do sonho da pessoa, você senta com cada um ali e fala para mim assim, ó, fala um sonho para mim que você tem. Como que você se enxerga daqui 5 anos? É o diferencial, porque quando ela pensar em desistir, ela vai lembrar daquele sonho. Quando ela pensar em desistir, ela vai lembrar das metas dela. Então, assim, com essas tudo que eu estou falando para você, com algumas pessoas que passou, né, nesse meu legado, que eu passei por todas as lojas, eu tive cases de pessoas que começou a fazer faculdade, começou a fazer curso na Fundação Bradesco, começou a fazer cursos ali grátis no LinkedIn. Então, assim, e chegava em mim e falava, Júlio, eu comecei a fazer o curso. Isso é gratificante. E aí eu coloco para você, ok, esse é meu propósito de vida, entendeu? Então, chegar nesse ponto de atingir o autodesenvolvimento das pessoas. E com isso, Walter, você consegue trabalhar com uma equipe de alta performance, entendeu? Entendi. É uma constante, né? Assim, se eu não estou lá... Não é algo que você faz e acabou, né? Tem que ser algo frequente, né? Porque não adianta eu olhar para você e falar, bati a meta esse mês, e esse mês aqui eu não fazer nada com elas, entendeu? Vai cair, entendeu? É como se fosse um vício, né? Um viciado. Se você não ir em cima dele todos os dias, ele vai voltar a fazer coisas que ele fazia antes. Então, é uma constante. É o que eu falo, dá trabalho? Dá, mas o resultado vem. Verdade. Nada vem sem trabalho, sem esforço, sem arregaçar as mangas. E como é que você controla resultados? Que desempenho, que indicadores, que KPIs você utiliza além da venda para poder acompanhar o desempenho? O que eu faço? Como se fosse uma mentoria, então, assim, eu pego esporadicamente, na semana, vou pegando um de cada vez, né? Ali, mas à tarde, é como se fosse a minha meta é falar com tantas pessoas por dia. Então, eu vou lá, chamo na sala, né? Senta aí, ó, sua meta é tanto, você tem que vender tanto por dia, até o momento você já vendeu tanto. O que você vai fazer para chegar no objetivo? E aí eu pergunto para a pessoa falar qual é a estratégia dela. E aí ela me traz a estratégia que ela vai fazer para ela chegar no objetivo. Muito interessante. Então, assim, é acompanhado a venda no dia a dia. Então, assim, eu já trabalhei em várias empresas e trabalhei com vendas também. Estou mais de 20 anos aí nessa parte. O que acontece? As empresas, elas não deixam a meta bem clara. Quando você deixa uma meta bem clara, bem estabelecida, a pessoa vai sonhar todo dia com a meta, vai olhar todo dia para a meta, e aí ela vai estar batendo todo dia naquela parte. Então, assim, quanto que você já vendeu por dia? Você já fez uma conta? Sua meta mensal é essa, por dia você trabalha 26 dias, é essa. Então, você tem que me entregar essa todos os dias. Para que você me entregue essa, o que você vai fazer? A estratégia vai ser sua. Porém, a cobrança e a pressão é minha. Perfeito. E como é que você utiliza a tecnologia nessa sua gestão? Você aproveita a tecnologia de alguma forma? Porque o seu segmento no varejo, né, é algo que é mais no presencial, no mano a mano, né? Tem alguma tecnologia por trás? Tem, eu uso bastante o ChatGPT, o Dixie, eu uso bastante. Para quê? Para sempre eu estar ali vendo gatilhos mentais, objeções e trazendo para elas, dentro dessa parte que eu falo, ó, usa essa parte, começa a usar mais palavras abertas, mais palavras fechadas, menos palavras fechadas, você não vai ter essa objeção. Aí eu peço, nesse lugar que eu estou com elas, eu peço para elas trazerem algum caso que aconteceu, para mim atender e resolver para elas. Então eu falo assim, ó, como se você é o cliente, eu vou te atender. E aí eu vou e uso tudo isso para me atender e mostrar para elas como que faz. E eu gosto muito de atender clientes também, para elas verem como que atende, a postura que tem que mostrar, a parte da negociação também. Então, tudo isso eu trago para elas dentro dessas ferramentas, né? Muito bom. Eu ia perguntar isso. Você ainda atua na venda?
atende clientes, então você faz isso? Eu gosto bastante. Eu gosto na parte de negociação também. Eu deixo, assim, às vezes o cliente, não vou levar. Aí eu já venho com a parte do que a gente parcela, temos as parcelas, temos eu não consigo te dar desconto, mas eu consigo parcelar. Olha, tem uns brindes aqui diferenciados, eu consigo te dar, sei lá, uma escova, uma lavagem no cabelo, porque sempre a gente tem essas ações, né? Então, dependendo do valor de compra, a gente consegue envolver esse cliente para ele sair feliz. Então, ele sai com uma chapinha no cabelo, uma escova, uma lavagem. A gente tem o compre e aplique. A gente tem o compre e aplique, né? Compra o produto e aplica na hora. Que legal, vocês têm técnicos, então, especialistas para fazer esse. Isso é uma tática, uma estratégia bem assertiva, né? Dá muito certo. E a gente tinha falado no treinamento aquela questão de montar a sua carteira e tentar interagir via WhatsApp. Isso deu andamento? Conseguiu colocar em prática de alguma forma? Walter, eu fui para a loja eu já fui para todas as 4 lojas, eu fui gerente das 4. Então, na loja que eu estava, na 2, eu tinha montado um grupo do WhatsApp e todos os dias eu tinha uma DM que ela tirava foto, né, no geral da loja. Não todas as fotos, a meta dela era tirar 20 fotos por dia. Nessas 20 fotos, a gente colocava promoções, colocava as ações, comprando esse produto você consegue aplicar. Então, a gente mexia muito com isso. Quando eu fui para Mauá, né, que é a nossa loja nova, eu tive que fazer um trabalho mais árduo, um pouco mais difícil, porque ali eu estava captando os clientes novos. Então, todo cliente que entrava na loja, a gente tem os sachês, não sei se você já viu o sachê. Eu dava um sachê para a pessoa, só se a pessoa escaneasse o nosso QR Code e entrava no grupo na hora. Ah, que joia! Na hora, quer ganhar um brinde? Quero. Então, assim, escaneia o QR Code que ficava no caixa, e aí a pessoa ganhava na hora, ela ganhava o sachê e entrava no grupo. Toda semana eu coloquei uma meta de sortear 2 cestas. Então, eu sorteava 2 cestas de produtos, colocava no grupo, né? Ela tirava a foto da pessoa que ganhou, mandava lá no grupo, e era isso que a gente fez. E deu super certo. E aí coloquei as formas de pagamento, eu gosto de trabalhar muito com as formas de pagamento, né? O parcelamento 50, 100, 200, 250, 300, em 6 vezes. Então, é o que enche os olhos do cliente, né? Às vezes o cliente fala assim, vou pagar tudo isso à vista. A maioria das perfumarias, elas não usam forma de pagamento. E eu falei assim, isso daí é o meu análise de SWOT, a minha força, né? Sendo a minha força, eu vou colocar em prática. Fantástico, muito interessante. A forma de pagamento é fundamental. Mas você continua com esse grupo ou parou? Não, as meninas continuam na loja. Agora eu estou no Televendas, né? Eu vim agora recente para o Televendas e o e-commerce. Então a gente está mudando, a estratégia é outra, né? Mudando as estratégias para a gente vencer aí, vender mais. Porque as lojas, que eu te falei na entrevista, né, que você fez no começo, as lojas elas estão migrando para o e-commerce, né? Então as lojas têm que criar estratégias para a gente vencer e não perder os nossos clientes para outras lojas do e-commerce. Então, em cima da inteligência também artificial, a gente vem tentando criar estratégias para a gente vencer esse e-commerce e trazer esses clientes novos para a nossa loja. Excelente, muito bom. E nesse sentido, como é que você avalia o treinamento que foi dado aí da Contato Afetivo? Foi muito bom, muito bom. O pessoal saiu daqui, muitas pessoas me procuraram e falaram, nossa, ele falou aquilo que você falou, ele falou aquilo da nossa apresentação que você mostrou para a gente, que legal. Aí eu peguei e falei, tá vendo? Isso é relembrar, isso é bom. Por quê? A gente plantou uma semente, e aí você veio e jogou água. E agora, a próxima que você vir já vai estar germinando. Isso é ótimo. Entendeu? Eu falei para o Luiz, foi muito bom mesmo. Porque você vê a conexão que eles saíram, entendeu?
Então, eles saíram conectados, bem emotivos, não vai conseguir, vai dar certo. Alguns que era da minha liderança pegou e falou, nossa, Adílio, parece você que estava falando lá na frente, e eu lembrei. Aí tinha umas pessoas que davam uma cutucada, falavam, meu, faz total sentido. E eu falei assim, não, isso é bom. Porque é a mesma coisa, a gente tem um filho e a gente, como pai, fala para o filho. Aí, quando vem uma pessoa de fora e fala a mesma coisa, o filho fala assim, nossa, pai, é verdade, né? Olha só. Fortalece aquilo que você já tinha ensinado, né? Exatamente. Que nem eu te posicionei. Foi uma semente, você veio, colocou a água e agora só dá fruto. Legal. Para a gente ir finalizando, terminando, o que você falaria para uma pessoa que está no seu cargo, em outros lugares, em outras empresas? Quais são os conselhos e as sugestões que você passaria para essas pessoas? O conselho e a sugestão é treinamento, né? Investimento em treinamento, porque não adianta, Walter, você quer uma equipe de alta performance sem treinar, sem desenvolver, sem motivar, entendeu? Não adianta. A empresa hoje, se ela não fazer isso, ela não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Então, se ela não se treinar no seu colaborador, treinar, desenvolver, ela não chega em lugar nenhum. Então, o conselho que eu dou é esse, treinar, desenvolver, porque não adianta, que nem, se você pegar um exemplo meu e seu, se você e eu não estudar, a gente não ia estar aqui. Você não tem conteúdo para passar. E aí a gente não ia estar conversando. Agora, porque a gente tem uma bagagem, tem conteúdo, tem um histórico, tem ali um legado, então nós estamos aqui. Então, as pessoas, o conselho que eu dou é esse, treinar sua equipe. Não adianta você querer, imagina, você quer comprar uma Ferrari, e aí na hora de colocar o combustível, você quer colocar o mais barato. Tem toda a razão, mas não adianta, né? Mas algumas pessoas têm esse ponto de vista, esse mindset ainda, de menos é mais, né? Mas não adianta, você tem que fazer sempre mais, né? Então, mas aí o menos é mais, nesse fundamento, você acaba sangrando a sua equipe a ter turnover, né? Muito, porque você quer forçar a pessoa a fazer coisa que ela não tem o intelecto dela não tem. Ela não tem capacidade para te entregar aquele resultado. E aí é o que muitas empresas fazem, né? Elas vão subindo a liderança de escadinha, né? Sem ter um treinamento, sem ter uma bagagem, e forçar que a pessoa chegue naquele número, naquele resultado. De contrapartida, quando você tem um profissional que ele já tem uma bagagem, que ele já tem ali as ferramentas, né, de desenvolvimento, até do time, é mais fácil de você chegar no objetivo que você quer. Bem mais fácil. Muito bom. E para terminar, que eu esqueci de perguntar, como é que você motiva a sua equipe? Como eu motivo? Eu gosto muito, que nem eu falei já, né? Eu gosto de trabalhar com sonhos. A motivação é através do que você precisa. Se você ganha X, esse X é bom para você? E se você ganhasse Y, não era melhor? Então, assim, por que você não trilha uma linha de pensamento para você chegar no Y? Então, eu gosto de trabalhar muito com a pessoa pensar. Quando eu entrei na Flori, em 2021, se eu não me engano, aqui a gente tinha meta 1, 2 e 3. E as meninas, a loja não batia a meta. E aí eu fui contratado, comecei a ver o cenário, eu falei, não, vou entregar a meta. Eu vim para entregar. Porque eu sou assim, Walter, quando me contrata, eu falo, eu tenho 3 meses, se eu não trazer resultado, eu peço as contas. Eu vou pedir as contas. Porque eu não me encaixei naquele lugar. Entendeu? Então, eu gosto de dar resultado. E aí, a meta 1, 2, 3. Eu sentei com cada vendedora da loja e falei assim, hoje, se você ganhasse um salário tal, seria te ajudar? Lógico, com certeza. Eu ia pagar isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E por que você não ganha esse salário?
Não, mas é muito difícil de vender. Eu nunca vou conseguir, ninguém consegue, a loja não bate meta. Eu falei assim, bom, se eu te garantir que você vai conseguir. Aí a pessoa falou assim, não, eu não vou conseguir. Primeiro mês, Walter, todas as meninas bateram a terceira meta. Fantástico. Elas trabalho de mindset que você fez, de colocar na cabeça delas que elas conseguiriam, é isso? Isso, colocar na cabeça delas que ela conseguiria, não foi fácil, não vou mentir para você. Porém, o dia a dia é o que fala a verdade. Porque, ó, aí eu dividi a meta delas, né? Dividi a meta, a terceira meta eu dividi por dia. Por cada dia do mês você tem que vender tanto. O dia que você não vender, sobra mais um pouquinho para outro dia. E vamos lá. E dando gás, passando no corredor, e aí, meu? Vamos vender. E junto, ó, tá com dificuldade, me chama que eu vou atuar com vocês. E junto com o time. Vamos para cima. Aquele técnico do desafio gigante. Vamos, você consegue. Tô com você. E assim, bem ali. E aí, chamando elas, mostrando o número, mostrando o resultado, mostrando o ticket médio, mostrando os produtos que ela conseguiria agregar em produtos que ela já vendeu. Ó, você vendeu essa coloração, esse produto. Se você tivesse vendido esse daqui é um conjunto dos produtos. Você não vendeu dessa vez, mas na próxima você vai conseguir vender. E assim, ó, dia a dia, Walter, dia a dia, chamando. Quando eu olhava no sistema lá, vendeu esse produto, mas não vendeu esse. Eu chamava na minha sala, por que você vendeu esse produto e esqueceu desse? E aí ela, é mesmo, né? Eu falei, ó, não esquece. Então, eu mostrando para elas que eu estava vendo tudo o que estava acontecendo. Então, com isso, você vai ganhando o quê? Você vai ganhando o time. E elas começaram a acreditar nelas mesmas. Nos outros meses, eu não precisei falar nada, Walter. Eu não precisei desse acompanhamento. Por quê? Elas mesmas já estavam se acompanhando. Elas mesmas já começaram. Quando elas pegaram o salário, foi fantástico. Aí, colocaram no céu. Falaram assim, meu, eu nunca peguei esse salário. E ficaram felizes, claro. Então, é isso que eu falo. É o acompanhamento, o gerente, o líder, ele tem que acompanhar seu time. Ele não pode delargar. Quando delarga, aí não tem resultado. Você não vai ter uma equipe de alta performance. E é o que eu te falei, quando você linka isso com a taxa de conversão, meu, é equipe maravilhosa. Porque as meninas, elas sabem, esse foi não, o próximo é sim. Esse foi não, o próximo é sim. Ela não vai desanimar. E ela entendendo quanto que ela tem que vender no dia, é a motivação. E o salário que ela vai pegar, a motivação está aí. Sim, com certeza. Mas a motivação da tua parceria, do teu acompanhamento, do teu incentivo, é que acaba virando o jogo, né? Porque às vezes a gente pensa, tem que aumentar a comissão, tem que dar um prêmio, tem que dar um brinde, quando na verdade, quando o líder se mostra próximo ao vendedor, ao colaborador, faz toda a diferença, né? Sim, às vezes, isso tudo que você falou não é ganhar um VL a mais, não é ganhar um salário a mais, é ela ser escutada. Você ser, que eu falei no começo, compreensivo, né? A moça chegou atrasada porque estava com um problema de casa. É ser compreensivo. E assim você consegue ter um time e ter pessoas do seu lado que ela não está pelo salário, ela está pelo clima organizacional da loja. Você faz um clima bom. E esse clima bom, ele contagia, né? Ele contagia as pessoas. Da pessoa fala assim, amanhã eu vou para a loja. Meu, não vejo a hora de chegar na loja, entendeu? Teve pessoas que quando eu saí da loja 2, as pessoas me ligavam e falavam, dá para eu fazer a batida por telefone? Entendeu? E assim, olha, eu não tenho mais ninguém que me dá um direcionamento. Eu posso te ligar? Você pode me ajudar? Posso, claro. É o que eu falei do propósito. Esse é meu propósito. Eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu nunca tive um caminho, né? Eu fui uma pessoa que meu pai morreu, eu era muito pequeno, então nunca tive um caminho. Então eu tive que sempre bater a cara. E isso que eu bati a cara em vários lugares, eu não quero que outras pessoas batam. É aquela coisa, quem está junto vem, quem não está, a gente não pode empurrar, né? É isso aí.
Adílio, muito obrigado, uma entrevista fantástica. Você tem muito para agregar, eu acho que você tem muito para mostrar para as pessoas, né? Essa tua postura, essa tua atitude positiva em relação à vida e às pessoas, acho que faz total diferença. Muito obrigado por você participar comigo aqui.